Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro dos Salmos, no capítulo 121, no versículo 5, e diz assim: O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Você já experimentou o alívio de uma sombra? Em algum lugar muito quente você já desejou uma sombra? Aqui no Nordeste, por ser uma região quente, as sombras são lugares de repouso, tanto para homens como para animais. Mas também é um lugar para um bom papo e até de tirar um bom cochilo depois de uma refeição. A sombra no deserto é uma necessidade. É mais valiosa do que ouro. Deus fez sombra para o seu povo durante 40 anos no deserto, enquanto ele era aquela nuvem que cobria todo o arraial. Daí vêm as palavras do salmista, sempre comparando Deus a uma sombra. No Salmo 91, versículo 1, ele diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. No Salmo 57, versículo 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Isso mesmo, essa sombra, além de ser alívio, ela é um refúgio, ela é uma proteção contra o inimigo. No calor dos conflitos, o Senhor sempre se apresenta como uma sombra. Não basta ser um Deus protetor, precisamos de um Deus que é alívio, pois a caminhada nesta terra é cansativa e na sombra divina nós encontramos descanso e alívio para o nosso corpo físico e espiritual. A sombra nos ampara do sol que castiga e da chuva que molha. Mas à sombra do Onipotente temos proteção contra o inimigo. Esta sombra vira refúgio e as asas do Altíssimo se tornam um escudo poderoso nos dias de guerra. No comentário bíblico, no volume 3, na página 1153, nós encontramos a seguinte descrição: Nosso Senhor se adapta às nossas necessidades particulares. É uma sombra à nossa direita. Anda achegado ao nosso lado, pronto a suprir-nos as necessidades. Achega-se bem aos que se acham empenhados em voluntários serviços para Ele. Conhece por nome a cada um de nós. Oh, que certeza temos do eterno amor de Cristo! Isso mesmo. O óbvio é que só podemos aproveitar uma sombra se estivermos bem perto do objeto que está projetando. Com Deus não é diferente. Você precisa estar pertinho dele para receber o alívio de sua presença. Então, como diria o pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto. Que esse dia você chegue tão perto de Deus que você consiga receber o refrigério de sua presença. Tão perto que vocês se tornem um, pois ele sempre será o Deus de perto e o Deus de dentro.
Não estou falando de sombras, estou falando de intimidade. É isso que você precisa aprender e viver para que você sinta o alívio da presença do Senhor. Estar junto do Senhor é algo tão especial que a paz da sua presença nos envolve, nos abraça, nos acalma. Estar numa sombra é algo que faz com que a gente consiga relaxar. Só consegue aproveitar uma sombra quem crer que aquele lugar é seguro. Porque se você não consegue confiar naquele ambiente, você não vai nem aproveitar a sombra daquele lugar. Mas Deus é isso, Deus é refúgio seguro. Ele nos dá essa certeza de que podemos descansar, que Ele está de olho em tudo. Ele é o guarda de Israel, é aquele que não dorme enquanto nós dormimos. Você precisa desenvolver uma intimidade tão grande com Deus que você consiga se manter na presença dele e no calor do conflito, ele será sempre a sua primeira opção, o seu refúgio. Vou correr para o meu Deus, vou ficar quietinho perto dele até que passe todas essas calamidades, como diz o versículo que nós lemos no Salmo 57, versículo 1. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Debaixo de suas asas estamos seguros. E por isso me espanta ver pessoas se atrevendo a viver longe dessa sombra, a viver feito um andarilho nesse deserto, sem nenhuma esperança de achar um oásis e com suas forças tentando chegar a um destino em que talvez essa caminhada sozinho seja fatal e você morra no deserto porque você não escolheu estar na sombra do Altíssimo. Os israelitas no deserto eram totalmente dependentes da nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. E quando a nuvem ia por um caminho, eles não podiam ir por outro. Mesmo que eles achassem um atalho, mesmo que fosse mais confortável ir por outro lugar, eles não eram loucos de sair de debaixo daquela nuvem. Nesses dias difíceis, o que nós mais estamos precisando é de um Deus que é alívio, de um Deus que nos permita descansar um pouco. Por isso o Senhor fez intervalos na semana de descanso para que a gente pudesse relaxar um pouco. Porque senão a gente enlouqueceria com tantos problemas diários. Precisamos desenvolver uma intimidade com o Senhor, para que a presença do Senhor seja o alívio que precisamos. Todas as manhãs precisamos correr para esse abrigo, beber da fonte, aliviarmos a nossa sede espiritual, para que possamos recobrar as nossas forças para continuar a caminhada do dia a dia. Para que uma sombra nos proteja, ela precisa ser maior do que a gente, sabia disso? Se ela for da mesma altura que nós vamos ter que nos encolher muito para cabermos nessa sombra. Mas o nosso Deus, ele é grande, e por isso que ele projeta uma sombra perfeita sobre cada um de nós. E quando estamos perto dele, reconhecemos a sua grandeza. E reconhecemos que somos dependentes dele. É tão necessário termos esse encontro diário com o Senhor, essa pausa maravilhosa que nos faz descansar um pouco e depois a gente recobra as forças e vamos continuar na caminhada. Então, se esse dia em algum momento esquentar, se nesse dia em algum momento você pensar que vai perder a razão, então corre para esse refúgio, para essa sombra, chega perto do Senhor e diz: deixa eu ficar um pouquinho aqui, deixa eu descansar um pouco. Diante de tantas decisões para tomar, diante de tantas coisas para resolver, isso é muito cansativo diariamente.
Precisamos fazer pequenas pausas, buscarmos a sombra do Onipotente e descansar. Isso mesmo. A gente vive numa vida tão agitada que a gente acha até pecado a gente descansar. Quando a gente começa a descansar, a gente diz, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer e eu estou perdendo tempo aqui. Descanso nunca será perca de tempo. Descanso é onde você recarrega suas baterias para que você consiga dar conta do dia, da semana, da vida. Então essas pausas são necessárias. E quando elas são feitas na presença do Senhor, aí é muito mais eficiente para regeneração e para renovação das tuas forças. Vou orar para que você tenha esses pequenos momentos de descanso na presença do Senhor. Vou orar para que você sempre saiba correr para a sombra no Onipotente. Orar para que você se abrigue debaixo de suas asas até que todas as calamidades passem. Fique quietinho, não tente resolver, não entre na guerra sem primeiro descansar, sem primeiro recobrar suas forças, porque senão você será destruído facilmente. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor se apresenta como uma sombra maravilhosa num dia quente. O Senhor oferece alívio, o Senhor oferece descanso. O Senhor nos cobre com suas asas poderosas e o inimigo não consegue nos tocar, até mesmo no momento do nosso descanso. Enquanto estamos recobrando as nossas forças, o Senhor não permite que o inimigo nos toque. Obrigado, Senhor Deus, porque não recorremos a sombras artificiais, não recorremos a pessoas para recebermos alívio, não recorremos a situações para que possamos relaxar. Estamos recorrendo a um Deus que é uma sombra protetora, um abrigo, um refúgio seguro, onde ganhamos a força para enfrentarmos as horas difíceis deste mundo em que estamos vivendo. Não permita que o teu povo viva cansado, caindo pelo deserto, mas para que ele renove todas as suas forças debaixo de tuas asas. Dá paz ao teu povo, Senhor Deus, que a gente seja conhecido como pessoas calmas, pessoas que estão descansadas, porque confiam num Deus que é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Ajuda o teu povo a não viver tão preocupado, mas ajuda para que eles tenham sempre o alívio de viver na tua presença. Que sejamos tão íntimos, que sejamos um como o Senhor foi com Jesus Cristo. Seja conosco também, para que formemos um único corpo, um único pensamento, um único espírito, para que possamos experimentar deste Deus de perto, deste Deus de dentro. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.